Oi, gente! E aí, galera? Bom dia, bem-vindos para mais um vídeo. Nosso terceiro dia aqui em Berlim. A gente tá de volta aqui na Topografia do Terror, que a gente veio ontem, mas estava fechado. Agora são quase 10h30, então já tá aberto de novo. A gente aprendeu hoje, né? E a gente vai mostrar ali um pouquinho como é que era o Muro de Berlim, né? Esse aqui é uma parte original que tem no muro ainda. E também tem a parte interna e externa, então a gente vai explicar um pouquinho como é que funcionava, como é que era antes do muro e também algumas consequências que isso trouxeram. Isso. Daí aqui nesse lugar, então, tem um museu indoor, que é dentro de um lugar, e o outdoor, que daí é o museu com algumas fotos, um pouco da história, que fica bem realmente no muro aqui do lado de fora. Então aqui, como a gente consegue ver, tem as duas partes do muro, a parte interna mais aqui embaixo, em tijolinhos, e a parte de cima ali é a parte externa. E essa parte externa, ela foi na verdade construída pela parte comunista, né, a parte soviética de Berlim, porque a ideia era justamente que as pessoas vindo do leste, da parte comunista, não entrassem na parte capitalista, né, porque quem estava na parte oeste, na verdade, não tinha interesse de ir para a parte leste, né, só quem realmente vinha da parte comunista queria dar um jeito de vir para cá. Mas antes de ter esse muro, não existia nada que dividisse a cidade. Então o primeiro processo que eles fizeram foi instalar arame farpado nessa linha fictícia que existia na divisão entre as cidades. E isso aconteceu literalmente da noite para o dia. Eles fizeram uma força-tarefa, né, convocaram diversas pessoas do exército, policiais da parte comunista para instalar esses arames farpados durante a noite. Então as pessoas foram dormir, acordaram de manhã e existiam esses arames farpados ao longo dessa linha fictícia. Mas em 1961, daí se iniciou a construção de fato desse muro que a gente conheceu, né? Hoje tem só uns pedaços deles ainda. E um fato interessante é que na parte leste ele era cinza, do jeito que a gente vê assim, mas na parte oeste as pessoas faziam muitas pichações, né, nesse muro, né? Um outro fato é que algumas pessoas que já leram talvez um pouquinho mais sobre história já ouviram dizer sobre a cortina de ferro. Era assim que eles chamavam o muro, era a cortina de ferro. E claro que com a instalação do muro ficou muito mais difícil das pessoas atravessarem de um lado para o outro, né? Mas para dificultar ainda mais, eles tinham algumas coisas. Em cima do muro, se vocês perceberem, tem uns tubos que eles colocaram para impedir que as pessoas colocassem ganchos ou alguma coisa que possibilitassem elas de subir no muro. E outras coisas também que hoje não se vê mais, mas antigamente tinham muitas torres de vigia com policiais armados, para se alguém tentasse atravessar, eles impediam a pessoa de ir de um lado para o outro. E também, além das torres de vigia, tinham muitos policiais que ficavam em vários pontos do muro para ter certeza que ninguém ia atravessar. E apesar do muro aproximadamente ter ficado em pé por 30 anos, 150 pessoas tentaram atravessar o muro e morreram nessa travessia, e mais de 5.000 pessoas conseguiram atravessar. A gente até achou que era muito mais pessoas que conseguiram atravessar, porque pensa, né? São 30 anos e 5.000 pessoas, realmente foram bem poucas que conseguiram. A gente estava comentando antes ali que tinha os dois muros, né? E de fato, na época foram construídos 2 muros. A gente só não tem certeza absoluta agora se esses 2 que a gente mostrou é o interno e o externo. Agora eu fiquei um pouco em dúvida quando eu fui ler um pouquinho mais. Mas um negócio interessante é que entre esses 2 muros que foram construídos existia o que eles chamavam de Corredor da Morte, que era justamente onde ficavam as torres de vigia, onde ficavam os militares, né, posicionados, e da parte comunista eles tinham permissão de atirar, simplesmente de matar quem tentasse passar, né? Então, por isso que também era tão difícil tu se arriscar de passar para um lado para o outro, porque se o policial te pegasse, ele simplesmente podia atirar em ti, né? E a gente está quase finalizando o tour externo aqui, né, do Museu Outdoor, e a gente achou que aqui ele ia contar toda a história do muro, mas no fim ele tá só falando realmente sobre a Segunda Guerra e a ascensão do governo nazista. Que nem o Kevin contou pra vocês então antes, aqui dá pra ver bem, ó, que de uma hora pra outra eles colocaram arame farpado de um dia pro outro, e daí depois, esse não foi suficiente, eles começaram a construir o muro. E sobre os 2 muros aqui a gente consegue ver, ó, na verdade, o primeiro muro ele era feito continuou sendo de arame, né? Mas ele tinha mais formato de muro mesmo agora, não era só os arames enrolados. E daí lá atrás tinha o segundo muro, grandão, com parte de tubo em cima para ninguém conseguir colocar gancho, nada para subir. E as torres de vigia a gente consegue ver aqui também. A gente se aproximou do muro aqui. E olha o tamanho do muro. Deixa eu ir mais longe para te mostrar. Esse é o tamanho do muro perto do Kevin. A gente deu uma pesquisada e parece que o muro tinha mais ou menos uns 4 metros de altura. E aqui próximo a gente consegue ver o tubo que eu comentei, ó.
fazendo tour aqui do museu interno. Eu fui pesquisar um pouquinho a mais, porque aqui no museu, dentro aqui, também fala basicamente só sobre a Segunda Guerra Mundial e o governo nazista, como lá fora também. Então, na verdade, essa região aqui, esse museu chamado Topografia do Terror, é relacionado à ascensão do governo nazista e o governo nazista durante a Segunda Guerra, e não direcionada ao Muro de Berlim. E Topografia do Terror é porque nessa região onde a gente está, nesse museu aqui, é onde na época da Segunda Guerra Mundial ficava a sede de diversas partes do governo nazista. Então, como era considerado um governo do terror, o governo nazista, esse local foi chamado de Topografia do Terror. Então não é diretamente relacionado com o muro, eu acho que é coincidência que o muro passa aqui. E também tem essa parte um pouco do muro, mas a gente imaginava que o museu seria sobre o Muro de Berlim. Mas basicamente não existe nada aqui sobre o Muro de Berlim, a não ser o resto do muro original ali. Chegamos aqui no Markthalle 9, que é o mercadão público aqui de Berlim. A gente achou que o mercadão ia ser bem maior, mas ele nem é tão grande assim. E ele abre ao meio-dia, isso é uma coisa que a gente não se atentou. A gente veio com a intenção de comer aqui, agora um pouco antes do meio-dia, aproximadamente 11h30, e tem só algumas coisinhas abertas, não tem muita coisa assim. E a gente não vai ficar aqui para almoçar porque a gente achou que ia ter muito mais opção de comida, mas não tem. Tem mais barraquinha com pão, que é bem coisa de alemão, né? Barraquinha com salsicha, algumas barraquinhas para vender bebida, o Glühwein, que é o vinho quente aqui dos alemães agora no inverno, né? Então, vamos para o próximo destino. No ônibus antes, a gente pegou o transporte público, e aqui na Alemanha, desde que eu estou aqui, faz 10 meses, é a segunda vez que passa um fiscal vendo se tu tem o ticket, né? Porque nos transportes públicos, por exemplo, no subway ou até mesmo nos tram, tu só entra, né? Não precisa comprar o ticket, nada. No ônibus tu tem a opção de entrar pela frente, onde tu teria que comprar o ticket, ou tu pode entrar pela parte de trás também. Aí tu não precisa comprar o ticket, né? Mas eu imagino que deve ter gente que anda sem ticket, né? A gente inclusive viu, porque o fiscal passou ali. Mas não é uma boa ideia fazer isso, tá? Apesar de ter a chance bem baixa de um fiscal vir e pedir o teu ticket, se ele te pega sem o ticket, a multa é pelo menos uns 60 euros. E agora a gente tá aqui no Kreuzberg, que é um bairro mais alternativo aqui de Berlim. E a gente veio aqui só por causa de 3 pontos, na verdade. Por causa do Markthalle 9, que eu mostrei pra vocês antes, que fica aqui no Kreuzberg. E por causa daquela ponte lá, só porque ela é bonita. E depois a gente tá indo no East Side Gallery, que é o famoso muro de Berlim, onde tem alguns grafites. E a ponte pra vocês admirarem um pouquinho mais. E a gente tá muito frio, eu tô congelando aqui. Nesse bairro alternativo aqui, o Kreuzberg, a gente encontra bastante restaurantes diferentes, bastantes bares, aqui onde a vida noturna tem mais agito. Esse bairro aqui ele tem uma pegada bem diferente mesmo, é bem alternativo em comparação com a parte mais turística do centro, né? Mas é bem legal, vale super a pena, tem várias atrações turísticas além do bairro em si, né? E a ponte que a gente mostrou antes ali, na verdade, ela não tem nada, digamos assim, histórico sobre ela, mas ela era um marco também que representava a divisão entre as duas partes da cidade, né? Entre leste e oeste.
que é uma parte original do Muro de Berlim. Logo após que o muro caiu, alguns artistas se reuniram e começaram a grafitar por aqui. E essa região ficou muito famosa, né? Por ser um lugar que ficou muito bonito. E além de ser um lugar muito bonito, também é histórico, né? Por fazer parte do muro original. E hoje em dia, com certeza, um dos lugares mais turísticos aqui da região de Berlim. Inclusive tem bastante gente na nossa frente aqui tirando fotos e filmando. E é bem legal o lugar, vale a pena. Vim, fica aqui logo atrás, que fica pela ponte ou a Baumbrücke, vocês viram no vídeo, então é logo depois. Vale a pena então vir nesse bairro chamado Kreuzberg. Vim visitar primeiro o bairro em si, que ele é bem alternativo, tem algumas coisas bem diferentes para se ver. Visitar a ponte, que a gente já mostrou pra vocês, e também o East Side Gallery, que é onde a gente está agora. E a gente chegou aqui nessa parte onde tem aquela pintura super famosa, né? Tem até fila ali para as pessoas tirarem foto, a gente entrou na fila também, é claro. E a pintura representa a inclusão, né? A mente aberta de Berlim. Então, falando um pouquinho sobre o que o Muro de Berlim representou, na verdade, né? Ainda hoje, aqui na Alemanha, existe uma diferença bastante grande de desenvolvimento entre a parte leste, que fazia parte da comunista de Berlim, né, e a parte oeste, mas isso na Alemanha inteira, né, porque a Alemanha foi dividida. Então ainda hoje tu vê, tu sente que existe uma divisão grande e também existe uma certa rivalidade entre as duas partes aqui dentro da Alemanha, entre a parte leste e oeste. E a parte oeste, óbvio, é muito mais desenvolvida do que a parte leste, é muito mais rica do que a parte leste. Então existe sim uma desigualdade social entre ambas as partes. Melhorou muito desde que o muro caiu, mas ainda tem muito a ser feito, né? E aqui em Berlim também tu sente um pouco, tu vê, por exemplo, na parte oeste tu vê um pouquinho mais de desenvolvimento do que na parte leste da cidade. De almoçar, né? Como vocês viram, a gente comeu ali no chinês. Era 9 euros por pessoa, né? 9 euros por pessoa. Agora a gente tá aqui dando uma volta pela cidade, aproveitar os últimos momentos. E é muito curioso que a gente passa em vários lugares e a gente vê o urso. O urso, na verdade, ele é o símbolo aqui da cidade de Berlim. Ele tá inclusive na bandeira da cidade. Ele tá presente na bandeira desde 1280. Mas o motivo real, por que ele faz parte da bandeira de Berlim, é meio que nebuloso. Ninguém sabe ao certo, existem diversas explicações, então a gente não vai se comprometer com nenhuma. O fato é que é o símbolo de Berlim, tu vai andando pela cidade, tu vê diversos momentos do urso, tu vai nessas lojas de souvenirs, tem bastante urso pra vender, urso pra vender, então é o símbolo da cidade mesmo. Inclusive aqui na frente da loja da Nivea tem 2. E a Nivea, inclusive, é uma marca alemã, né? Ó, inclusive nessa loja de souvenir a gente consegue ver 2 ursos grandões e aqui umas miniaturas. E nos chaveirinhos ou naqueles imãs de geladeira eles também colocam o urso como um símbolo. Nossa viagem acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado de Berlim assim tanto quanto nós gostamos. Foram 3 dias maravilhosos, cheios de experiências incríveis. Se gostaram do vídeo, curte muito e se inscreve no canal para acompanhar todas as próximas aventuras que ainda vem por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!